Boa noite, meu povo. Obrigada. É com gratidão que mais uma vez chego aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E antes de nós eu começar a pregar, como eu fiz no outro culto, eu quero fazer um momento. O dia hoje, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, para o Brasil, é um dia em que estão celebrando, estão trazendo à memória aqueles que foram importantes para cada um e se foram. E nós vamos fazer nesse primeiro momento, um momento de oração, um momento de oração de gratidão. Eu sei que todo mundo que está aqui, teve alguém que já se foi. E nós vamos fazer nesse momento um momento de gratidão, de memória, de gratidão a Deus pela vida daquelas pessoas que passaram por nós, sejam amigos, sejam parentes, sejam familiares, seja quem foi, que passou na sua vida e que você nesta hora é grato por ela. Nós vamos fazer um momento de oração. E se tem alguém no seu coração que não está mais ao seu lado, mas está no seu coração, e você é grato por essa vida, eu quero te convidar a se colocar de pé. E nós vamos estar orando agradecendo a Deus pelas vidas que passaram por nós e estamos representando aqui a nossa gratidão. Bendizemos o teu nome, Senhor. Reconhecemos que Tu és o Deus, o autor da vida. Reconhecemos, ó Deus, que toda a vida vem de Ti, que todo o Espírito vem de Ti. E como diz a Tua palavra, volta para Ti. E nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida daqueles que amamos, que passou por nós e que hoje, ó Deus, nós temos gratidão, honra, saudade. E, ó Deus, nós Te somos gratos, porque Tu permitiste vivermos, ó Deus, ao lado de pessoas tão maravilhosas. Muito obrigada, Senhor Deus, pela boa oportunidade que nos deste de conviver, ó Deus, de estarmos ao lado de alguém, Senhor Deus. E nós queremos Te agradecer, porque esse alguém deixa no nosso coração a saudade e também a gratidão e a história, Senhor Deus, que não pode ser apagada, porque tudo o que acontece está em Tuas mãos. Muito obrigada, Senhor Deus, muito obrigada. Cada um que está aqui está dizendo para Ti, obrigado pelas vidas que passaram por nós e que nos marcaram. E é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós hoje estamos enfrentando um grande desafio junto com os irmãos, de falar de um tema que para muitos parece estranho, a boa morte. E aí eu quero hoje pensar com os irmãos sobre isso, tá? E pensar, essa morte é boa mesmo? No final eu quero que os irmãos me digam, qual morte a gente pode dizer que é a boa morte? E para isso nós vamos ler o texto de Romanos. Romanos capítulo 5, de 8 a 21. Romanos 5. De 8 a 21. E diz assim, eu acho que ainda vou botar um pouquinho, mas vamos lá. Vou puxar mais um pouquinho aqui o texto. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio, o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. À luz da palavra de Deus, nós vamos pensar sobre esse tema, a boa morte. E para entender o tema boa morte, é preciso que a gente observe uma coisa muito importante. Nesse texto que nós acabamos de ler, a morte se divide em duas. Ela aqui é representada e existe até hoje em duas. E aí nós vamos pensar sobre isso. Primeiro, a morte aqui representada é uma consequência, é um resultado do pecado de Adão. A morte no texto que nós acabamos de ler, lá no versículo 2, mostra que o pecado, que a morte é consequência do pecado de Adão. Então Adão pecou e por causa do pecado de Adão, todos os homens passaram a viver a realidade da morte. E essa morte consequência, ela se apresenta em muitas características. Como não dá tempo de apresentar todas, que também não dá para a gente fazer isso aqui, nós vamos destacar algumas. E aí qual é a nossa palavra hoje? Que cada um de nós olhemos a morte do ponto de vista da palavra de Deus. A gente quase não fala sobre ela, mas ela é exemplificada, ela é classificada na Bíblia. E a gente precisa pensar nela como ela está representada na palavra de Deus, E a primeira coisa que eu quero destacar é que na Bíblia a morte aparece como separação de Deus. Todos nós fomos criados para andar assim com Deus. Todo mundo que você conhece foi criado à imagem e semelhança de Deus para andar assim com Ele. Então Ele criou o homem à sua imagem para que o homem tenha relacionamento com Ele. Mas o que o homem fez? Desobedeceu. Deus diz para Adão: não coma da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. O que Adão faz e Eva vão lá e come. Aí o que passou a acontecer com a gente? Romanos 3:23. Porque todos, esses todos aí é sem exceção. Não adianta olhar, eu não tenho pecado, eu não mato, não roubo, não fumo, não cheiro, não faço um monte de coisa. Todos, sem exceção. Não é o que eu faço que me torna pecador, mas é o que aconteceu, o que Adão fez todos os homens pecadores e foram destituídos da glória de Deus. Esse destituído aqui é separados da glória de Deus. Então o que o pecado fez com a gente? Nos separou da glória de Deus. E essa separação na Bíblia é chamada de morte. O salário do pecado é a morte. Então outra característica do pecado é o salário.
da morte é o salário. Ela é um salário, ela é a paga pelo homem ter desobedecido a Deus. E isso está escrito lá em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Também a Bíblia apresenta a morte, essa morte consequência. Guardem, eu estou falando de uma característica, que é a morte consequência. Ela também é retratada na Bíblia como voltar ao pó. Todo homem vai morrer e vai voltar ao pó. E a Bíblia diz assim em Eclesiastes 12:7. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos, quando a Bíblia diz todos, é sem exceção, vão voltar ao pó. É por isso que a gente é enterrado debaixo da terra, né? Todos irão passar pela morte e vão voltar ao pó. A Bíblia fala também que ao pó, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Isso está lá em Gênesis 3:17. Então a gente precisa pensar nisso. A morte, consequência, é caracterizada como a volta ao pó. A morte também, consequência, ela é tida como algo inevitável. Eu sei que a gente não gosta de falar, eu sei que ninguém gosta de pensar, mas ela é algo inevitável. Todos nós vamos morrer, sem exceção. Ninguém vai ficar sem semente. Então a Bíblia diz que ela é inevitável. Não adianta não pensar, não adianta não querer falar, pode fazer seguro, pode ser o que for. Ela vai chegar para todos nós, sem exceção. E para deixar isso claro, a Bíblia diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu. E a Bíblia diz também em Eclesiastes 8, que deve estar aqui: ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também, ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha, e não há jeito de escapar dela. Eclesiastes 8:8. A morte também, consequência, na Bíblia é caracterizada como única. Única. Não adianta, tem gente que pensa, eu vou morrer, vou voltar, vou morrer. Não, a Bíblia diz que só morre uma vez. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Além de ser única, ela também é professora. A morte ensina a todos. Tinha um pastor amigo meu que dizia que quando a gente vai ao cemitério, a gente tem que pensar, para nós é um ensaio. A gente vai e deixa alguém, mas vai chegar o dia que todos nós vamos ser levados e vamos ter deixado. E isso deve trazer para nós um ensino, que nós vamos passar dessa vida. A Bíblia diz assim em Eclesiastes: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Então, nós precisamos pensar, nós vamos morrer, e a gente precisa aprender com isso, tá? A morte também é inimiga. A morte é nossa inimiga. Ela não é nossa amiguinha. Ela é nossa inimiga. E a Bíblia fala isso. O próprio Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15:23. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ela vai ser aniquilada, porque ela é nossa inimiga. E eu não posso esquecer, junto com a morte tem mais a tríade do mal. As meninas aqui do discipulado já sabem, né? Que tem uma tríade do mal. A morte sozinha já é inimiga. Imagina ela acompanhada. Então ela está acompanhada do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo veio o quê? Roubar, matar e destruir. Ela também está acompanhada da carne. A carne luta contra o espírito. E ela também está acompanhada do mundo, que jaz no maligno. Então ela está aliada a esses três, a tríade do mal. E a gente precisa pensar nisso.
Nós precisamos pensar nessa morte, que é uma morte que todos nós vivemos, que é a consequência. E a morte também é espiritual e eterna, né? Eu não fiz lá a distinção na frente, mas essa morte consequência, ela se divide também em três. A morte trouxe a separação do corpo da alma, por isso que a gente, quando a alma sai do nosso corpo, a gente vira cadáver. Porque não há como o corpo manter sem a alma, é essa separação. A morte também é tida na Bíblia como a separação de Deus, por isso que a gente leu Romanos. Se a gente foi criado para andar assim, então nós se separamos de Deus por causa do pecado, e esse estado é de morte. E a morte também é apresentada como a morte eterna, que a Bíblia chama de inferno, que é para viver para sempre longe de Deus. Para sempre. Longe de Deus. E a gente precisa pensar que se eu quero um endereço melhor que o inferno, eu preciso registrar esse endereço na terra. Não é quando eu morro, é quando eu estou aqui na terra, tá? Então a morte é espiritual e eterna, tá? Também a gente precisa pensar que essa consequência todos nós estamos vivendo hoje. A gente vê essa realidade. O homem voltando ao pó, as pessoas morrendo, e é inevitável. Até aqui eu fui clara? Sim? Tá claro? Tá? Então eu falei da primeira morte, né? São quantas? Duas. E a segunda morte Paulo fala lá no próprio texto, Romanos 5,8, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora eu vou falar dessa segunda morte, que é a morte sacrificial. A gente falou da morte consequência, e agora a gente vai falar da morte sacrificial. E quem foi que viveu essa morte? Jesus. E qual é o resultado dessa morte? O amor de Deus por nós, tá? E essa morte sacrificial divide-se em duas partes, né? Tudo meu está dividido em duas, era três, agora eu tirei e botei duas, tá? Se divide em duas partes: a morte providência e a morte necessária, tá? Então, para as irmãs pensarem nisso, a morte sacrificial de Jesus se divide em duas. Primeira, qual é? Providência. A morte de Jesus, ela é providência. Ela foi providência para que a gente saia da morte consequência e venha viver a realidade de andar de novo assim com Deus. E como é que a gente entende isso? Essa morte consequência. 2 Coríntios, irmãos, vai aparecer o texto ali, mas eu tenho um pouquinho mais, né? Eu ajustei com a Celine, tem além do que vai aparecer que eu vou falar mais, porque para mim é inevitável. Então o texto está aqui, eu vou falando, tá? 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então essa morte providencial de Jesus, ela trouxe para nós a reconciliação com Deus. Deus quer estar junto de novo conosco, mas uma coisa que a gente precisa pensar: Deus não invade o nosso coração. Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a morte sacrificial, ela é reconciliadora, tá? Então nós precisamos estar juntos de Deus. E como Deus providenciou isso? Jesus. A segunda coisa da morte providencial, que ela é uma oferta, que ela é um pagamento. Todos nós, sem exceção, devemos a Deus. Devíamos a Deus. Todos, sem exceção. Mas o que Deus fez? O que Deus fez por nós? A Bíblia diz assim:
Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a dar. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. É um texto além do que está ali. E o texto que está ali é esse, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Parece estranho, mas eu quero que cada um pense aqui. Todos nós, sem exceção, todos nós tínhamos uma dívida com Deus, sem exceção. E qual é a dívida? De vivermos contrário a Ele, de não estarmos dando atenção a Ele, de nos separarmos de desobediência, de ignorá-lo. Talvez, eu não sei, a maioria aqui já tenha se voltado para Jesus, mas talvez tenha alguém aqui que acha que não precisa de Deus e que pode viver muito bem sem Deus. Isso é uma dívida, porque tudo que temos, tudo que somos, do jeito que respiramos, tudo vem de Deus. E existem pessoas que não precisam, que acham que não precisam de Deus. Isso é dívida. O pecado faz isso para nós. Eu posso viver muito bem sem Deus do meu lado, sem estar em relacionamento com Deus. Isso é dívida. E Apocalipse diz assim: e cantava um novo canto dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste, para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Todos nós aqui fomos comprados por Cristo Jesus. Qual é a grande diferença? O que isso tem feito para você? Quem deve muito, né, graças a Deus não é a minha realidade. Quem deve muito, quando a dívida é paga, sente o que pelo aquele que pagou a dívida? Gratidão. Então nós devíamos muito a Deus. E Deus pagou a nossa dívida através de Jesus, da morte de Jesus. A morte providencial também é um dom e a graça de Deus sobre nós. Todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de Deus, um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre todos. A morte providencial também é fenomenal. Eu já falei no outro grupo, no outro culto, que eu não achei uma palavra para simplificar fenomenal, para dizer o que a morte de Cristo é. E só sobrou fenomenal. Não sei, o sinônimo não era o que eu queria. Então a morte de Jesus, ela é fenomenal. Por quê? Ela envolve o nascimento, a morte, a ressurreição e a vinda do Senhor Jesus. Contido na morte está todo o processo de salvação da humanidade. E a gente precisa pensar nisso. Todo o plano de Deus está envolvido também com a morte. Quando Jesus morre na cruz, está lá tudo. O Natal, a Páscoa, a ressurreição, a vinda de Jesus, a morada de Jesus no nosso coração. Isso torna a morte de Jesus fenomenal. E a gente precisa pensar nisso. E um dos textos que a gente vê isso é quando Deus fala assim. Ele fala lá para o diabo, ele diz assim, ó: Satanás, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Deus está falando de quê, irmãos? Ele vai te ferir a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando exatamente disso, da morte de Jesus. Deus está dizendo, olha, Jesus vai nascer, vai esmagar a cabeça da serpente, vai morrer na cruz do Calvário, vai voltar e vai lançar o diabo no inferno. E isso é fenomenal, irmãos. Isso tem que trazer para nós uma grande alegria. E lá em Apocalipse diz assim, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Então a chave da morte e do inferno. E tenho a chave da morte e do inferno. Isso é o fenomenal. Isso é o fenomenal. A morte de Jesus representa toda a salvação da humanidade.
Ainda assim, agora nós vamos... A morte de Jesus também traz, essa morte providencial traz para nós uma característica. Ela é vencedora. Lembra que eu falei lá que a morte estava aliada com o diabo, com a carne, com o mundo? E Paulo diz assim em 1 Coríntios: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E lá em Timóteo ele diz: e que é manifesto agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho. Então Jesus aqui, a morte de Jesus providencial, ela é vencedora, porque ela aboliu, ela venceu a morte. A morte de Jesus venceu a morte que nos separava, venceu a morte que nos matava, venceu o pecado na cruz do Calvário. E isso precisa estar no nosso coração. E a morte de Jesus, a última providencial, ela é obediência. Ela é providencial porque é fruto de obediência. E lá em Filipenses ele diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa morte sacrificial, ela é sinônimo, ela é característica de obediência. Até aqui eu fui clara? Todo mundo entendeu? Certo? Meninas, tá claro? Tá? E agora a segunda morte, dentro da morte sacrificial, é a morte necessária. A gente não acha que precisa alguém morrer. A gente sempre pensa, mas a morte de Jesus foi necessária. E quando eu li esses textos e estava estudando, eu fiquei pensando assim: o quanto Deus é misericordioso e bondoso. A Bíblia diz assim, em Mateus 16, 21. É esse mesmo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer por muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E aí eu quero falar para você que está aqui nessa noite, que acha que evangelho, que igreja, que Jesus, que Deus, que Bíblia não é uma coisa necessária. É sim. Porque para Jesus foi necessário morrer por cada um de nós. Para Jesus foi necessário morrer por você, por mim, para quem você quiser pensar. Foi necessário morrer. E às vezes a gente acha que Deus, um relacionamento com Deus, não é necessário. E a gente precisa pensar nisso. Se para Jesus morrer foi necessário, para nós é o quê? Qual é o valor disso para nós? E é isso que Jesus está falando. Se foi necessário ele morrer, é necessário nós morrermos para o mundo e viver para Deus. E a gente precisa pensar nisso, porque a gente torna o evangelho, a fé, uma coisa que talvez, mas não, ela é necessária. E eu não sei onde você tem botado a sua fé, mas ela é necessária ser colocada em Cristo Jesus, porque todos nós vamos dar conta do que fizemos da morte de Cristo. Se ignorei ou se eu criei e recebi essa morte como um grande presente para o meu coração. E a gente precisa sair daqui pensando: Jesus morreu, foi necessário. Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você, sem exceção. A Bíblia ainda fala que Jesus levou nas costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. João 19, 17. Além de a morte ser necessária, porque era necessário que um cordeiro morresse. E João fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aponta para Jesus. Aquele ali é o cordeiro que vai morrer. Ele aponta para nós e para todos, sem exceção, que a forma de Deus nos salvar é pelo Cordeiro. E quem é o Cordeiro? É Cristo Jesus. Amém? Até aqui a gente entendeu. E para que eu preciso saber disso tudo?
Para que isso, aonde eu aplico isso tudo, né? Para nós que já conhecemos Jesus, é importante a gente aplicar no nosso coração. Seguimos a Jesus, então, seguir a Jesus significa que eu também preciso passar pela cruz. E ele fala isso: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem muita gente que quer chegar a Deus, mas não quer tomar uma cruz. Eu quero chegar a Deus do jeito que a vida me levar. E a Bíblia não fala isso. Se você quer chegar a Deus, você precisa tomar o caminho da cruz. E esse caminho é levando a sua própria cruz, né? E aí eu vou abrir uma sessão, não falei. A cruz, irmãos, não é a sua sogra, nem o sogro. A cruz é a nossa cruz. É o nosso pecado que tem que ser crucificado na cruz do Calvário. Então, aplicando isso ao nosso coração, mas antes de aplicar, eu quero fazer a pergunta agora. Dessas duas mortes que nós destacamos, qual é a boa morte? Qual é a boa morte? A sacrificial, que é a morte de Jesus. E a gente precisa guardar isso. A boa morte é a morte de Cristo. E essa morte trouxe para nós também os mesmos passos de Jesus. Porque Jesus disse que quem quer ser discípulo tem que morrer na cruz também. E às vezes a gente não quer isso, porque eu quero fazer o que eu gosto, eu não quero abrir mão. Jesus fez isso, abriu mão do céu e morreu na cruz por nós. Filipenses 22 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer, em outras versões, é lucro. E aqui está ganho. Então, por que a morte é boa? Porque é um ganho. A morte é boa porque nós ganhamos. Nós ganhamos. Nós ganhamos o caminho para chegar até Deus. A Bíblia fala também em Gálatas 5:24. Eis que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Então, a morte é boa porque nós ganhamos a vida com Deus. Porque também na morte temos a oportunidade de uma vida nova. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo fala isso lá em Colossenses 3, que é a prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e outras coisas que a gente chama de pecado. Então, a morte, temos a oportunidade de uma nova vida, de voltar-se para Deus e de deixar de dar as costas para Ele e viver como nós pensamos. Porque na morte também há ressurreição. A morte, lembra que a gente falou que a morte foi vencida? Então Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. E todos nós também vamos passar por essa grande oportunidade. Porque na boa morte, a identidade do discípulo está no caminho da cruz. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Gálatas 6,14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E aí eu quero concluir a palavra nessa noite, trazendo essa realidade para nós. Você vai sair daqui com seu coração pensando: Jesus morreu por mim. E você já vai sair daqui, se ainda não decidiu, decidindo: bem, eu vou trazer isso como um ganho, ou eu vou desprezar, eu não quero isso. Então você vai decidir no seu coração: essa boa morte foi para cada um de nós, e o que vou fazer com ela? O que eu tenho que fazer com ela? E a gente precisa pensar. Hoje, nesse dia especial, em que as pessoas estão voltadas para a morte, o meu apelo ao seu coração é: se tem uma morte que tem que chamar a sua atenção e que você deve pensar nela também, é a morte de Cristo Jesus. Porque Cristo morreu para que cada um de nós tivéssemos vida. E que vida é essa? Ele fala lá em João: é a vida abundante. E que vida abundante é essa? É a vida de Deus conosco, é a vida eterna. Ah, mas eu sou de Deus desde que pequenininho. Não, você é de Deus desde o dia que você decide: eu quero
eu recebo, eu aceito esse sacrifício de Cristo Jesus. E eu não sei se tem alguém aqui que ainda não fez essa decisão de colocar o seu coração, a sua vida, nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele já fez essa decisão, Ele entregou a vida dEle por você, e o que Ele espera de nós? Que a gente entregue a nossa vida a Ele, para que Ele seja o Senhor da nossa vida. E eu não sei se você tomou essa decisão, mas hoje é a sua oportunidade, e você também vai para casa, você já vai sair daqui decidido, bem, eu recebo esse sacrifício, ou para mim ele não faz diferença nenhuma, mas a cruz é a revelação de que Jesus morreu por cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe o coração de cada um dos irmãos. E pense, irmãos, nós temos a boa morte, que é a morte de Cristo Jesus. Porque Ele não ficou morto. Ele morreu e ressuscitou. E Ele vivo está no meio de nós. Glória a Deus. Amém.